O paciente está internado em um hospital particular da capital. Ele é de Teresina, mas esteve recentemente na região centro-sul do Piauí, área na qual está situado Aroeiras do Itaim, município onde foi registrado o primeiro caso de febre do Nilo humana do país. Um trabalhador rural apresentou encefalite, inflamação e infecção do cérebro, provocadas geralmente por vírus. O homem está em tratamento de reabilitação, já que teve o movimento das pernas comprometido. A doença só foi confirmada no mês passado, mas a região está sendo monitorada por equipes do Ministério da Saúde desde o mês de agosto, quando surgiu a suspeita. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a situação desse segundo paciente é estável. Amostras de sangue dele já foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, para a realização de exames que possam atestar se de fato se trata de febre do Nilo. Pesquisas apontam que aproximadamente 80% das pessoas atingidas pela febre do Nilo não apresentam qualquer sintoma e menos de 1% têm a forma grave da doença. Ainda assim, a situação é de alerta no estado do Piauí, já que, de acordo com especialistas, para cada caso de paciente com complicações neurológicas, estima-se que pelo menos outras 100 pessoas tenham sido infectadas. Mas a diretora de Atenção à Saúde ressalta que, desde a primeira suspeita, são realizadas ações de controle da doença, incluindo a coleta de sangue de outras pessoas. Como é todo um processo de investigação que é feito desde o eixo ambiental ao eixo epidemiológico, já foram feitas várias coletas e aí já tem alguns resultados, né? Onde essa área de epidemiologia está coletando todos para fechar, fundamentar cientificamente melhor a presença da febre do Nilo no estado. Enquanto isso, a população também pode tentar se prevenir, fazendo uso de repelentes, além de usar calças e camisas de manga compridas, principalmente ao amanhecer e ao anoitecer, quando o mosquito é mais ativo. A população também deve esvaziar recipientes com água parada. As medidas preventivas, a gente conta muito com o apoio da imprensa em relação à divulgação das medidas preventivas, que, graças a Deus, coincidem com medidas preventivas básicas que devem ser feitas pela população de um modo geral, que aí estaríamos prevenindo tanto a contaminação, casos de dengue e de chikungunya também. A febre do Nilo também se enquadra nas mesmas medidas preventivas. O hospital onde o paciente com suspeita da febre do Nilo está internado não vai se manifestar sobre o estado de saúde dele. E nós vamos conversar com a Gorete, ela está lá na Fundação de Saúde, ao lado da doutora Amarilis, porque qual é a gravidade dessa febre do Nilo? Qual é a diferença dela para, por exemplo, a dengue? Vamos saber e como é que a pessoa pode evitar, quais são os cuidados, informações sobre a febre do Nilo. Olá, Gorete Santos, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Como nós mencionamos aí na reportagem, a maioria, na verdade, das pessoas que são infectadas pela febre do Nilo Ocidental, elas não apresentam qualquer sintomas, mas, claro, requer um alerta, principalmente com essa nova suspeita. Ainda não foi confirmado se esse novo paciente de fato tem a doença. Os exames ainda serão realizados para atestar, mas é preciso muita atenção, muitos cuidados. Nós vamos reforçar, então, esse alerta à população com a doutora Amarilis Borba, que é diretora de Atenção à Saúde aqui da Fundação Municipal de Saúde, e pode nos dar mais informações acerca dessa doença. Essa nova suspeita aumenta, na verdade, o risco, doutora Amarilis? O que isso representa para o Piauí? Boa tarde. A gente tem que contar alguma história. Em saúde e medicina, só se acha e se procura. Então, o ano 2013, nós começamos a querer saber qual o agente etiológico, qual o micróbio que estava causando encefalite. Então, se fez um protocolo, se escreveu um plano e a Fundação, então, começou. Agora, por que a Fundação está fazendo isso? Porque
Teresina é o ponto maior da assistência à saúde do município de Teresina, do meio norte, né, do Piauí, do Maranhão. Então, os pacientes vêm para cá. Então, em virtude disso, a gente começou a ver. E por quê? Por quê? E aí, identificamos aquele caso em agosto do ano passado, e esse ano está existindo mais essa suspeita. Agora, o que a gente tem que ver é que a gente está fazendo um estudo junto com a CESAP e o Ministério da Saúde, para ver se isso está ascendendo, quer dizer, o número está aumentando ou se então já está diminuindo. E isso só vamos saber com um estudo bem planejado, bem feito, sem carreira, sem tumulto, para a gente saber qual é o nível de infecção. Por exemplo, dos pacientes que são infectados com o vírus, apenas 1% de cada 100, só um poderá ter a forma grave da doença. Agora, o que a gente tem que batalhar, que mostrar para a população, é que saúde é um direito, não é um valor. E como é um direito, todos nós temos que lutar. Eu não posso ter minha saúde sozinha, eu tenho que ter com outras parcerias. Então, é preciso que, sendo saúde um direito, precisa que a população tome a si o entendimento e a atitude de que não podemos estar criando mosquito. Por exemplo, então, como se fala da dengue e do chikungunya, não ter criador, não ter materiais orgânicos em decomposição. E que matérias são essas? São fezes de animais, fezes própria nossa, né? No meio dos quintais, não ter material orgânico, por exemplo, folhas, galhos de árvores, porque aí você vai criar vários tipos de mosquito. Então, o que nós temos é que nos proteger e ter a atitude positiva de não criar mosquito dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, nem na nossa rua. Agora, precisa um trabalho conjunto de todos nós, governo e população. Agora, esse é um cenário que quem mora na zona rural, por exemplo, dos municípios, está mais suscetível, então está mais frágil também a essa doença. E como nesse cenário, como nessas situações, tentar controlar, tentar barrar essa doença, doutora Marilisa, como? Não, o que a gente precisa é, primeiro cuidado, é não adentrar os matos, não andar nas horas, o amanhecer e o anoitecer desprotegido. E se você precisa disso por uma questão de subsistência, você tem que entrar na mata para caçar, vai ter que pescar de noite. Então, você se proteger. E a outra coisa é você, ao sentir sintomas, procurar assistência médica. E precisamos ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1999, tem epidemia, é endêmica nos Estados Unidos. No Brasil, é porque talvez a gente não estava procurando da maneira devida, porque foi focado que seriam aves migratórias do litoral. E a gente sabe que tem ave migratória em todo o interior do Brasil, não só do Piauí. Inclusive, já foi detectado o vírus em cavalos no Pantanal. Tem um trabalho recente mostrando isso. E foi encontrado cavalo doente na Argentina, na Venezuela, na Colômbia e na Bolívia, na América Central, e tem nos Estados Unidos. Porque aqui não tem? Se nós temos mosquito, nós temos o Culex. A senhora acredita que, na verdade, outros casos, por exemplo, em humanos, já possam ter acontecido, só não tenham sido manifestados de uma forma grave, como ocorreu agora? Eu acho que pode ter ocorrido casos assintomáticos, como casos graves também. Como não se estava procurando, não se estava atento, não foi feito o diagnóstico. Tá certo? Então, é isso que o dogma da saúde, da medicina, você só acha se você procura. Se você procura, você acha. Isso é vamos dizer, um adágio, é um mantra na medicina. Se você ler, por exemplo, os livros do infectologista Stephen Cunha, e que mostra as epidemias na história da humanidade, você vai ver como é que foram descobertas as doenças. Aliás, é um livro muito interessante, recomendo aqui às pessoas. Então, preciso o quê? Fizemos o diagnóstico, Piauí fez, Teresina fez, porque existe um grupo de pessoas interessadas de saber por quê. O que está acontecendo? Quem é que está causando? Isso pode transformar o Piauí, então, numa referência no cuidado, no controle dessa doença, já que se manifestou
primeiro aqui e está tendo todo esse monitoramento? Pois é, esse monitoramento nós estamos fazendo junto com o governo do estado, com a CESAP, com o Ministério da Saúde, com o Laboratório de Saúde Pública daqui, o LACEN, com o IEC de Belém, e nós esperamos ainda aumentar, né, fortificar com o ADAP do Piauí, que também é importante, quer dizer, é um conjunto de pessoas interessadas para ver, mas isso foi desencadeado porque em 2013 chamou a atenção os casos de encefalite. Como veio esse neurologista para a epidemiologia da fundação, aí ele me perguntou, doutora, por que tem essas encefalites? Qual é a causa? Aí eu digo, pô, é só a gente estudar. Pô, então, bora estudar. E aí a gente foi fazendo o protocolo, vendo como é que era, e já temos um projeto, um plano, junto com a CESAP, para fazer esse controle, esse estudo no interior do estado. Agora, a população pode comer suas galinhas, pode comer suas aves, porque só quem guarda o vírus são as aves. Nós humanos e os cavalos, a concentração de vírus no sangue é tão pequena que não dá para o mosquito se contaminar e vir contaminar a gente. Então, nossa transmissão, quando a gente recebe a transmissão do vírus, é porque o mosquito picou a ave e picou nós. Tá ok, certo? Eu quero agradecer, então, doutora Marilis. Pois não. Não existe transmissão entre humanos, até agora o que se sabe na literatura. Muito obrigada, doutora Marilis Borba, uma informação importante aí, Amadeu. Então, ninguém precisa deixar de comer galinha, de comer o frango, pelo risco de uma contaminação. A doutora Marilis já enfatizou isso, não há nenhum risco nesse sentido. Amadeu. Um abraço aí para a doutora Marilis e para você, Gorete. O que ela disse também, não tem contágio de humano para humano. De humano para humano. Fica claro isso, não precisa parar de comer frango e galinha e nem tem contágio de humano para humano. E são dois casos que se tem aqui. Melhorar os controles e as informações para a prevenção.